Dois discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Posso caminhar com vocês? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou. O que é que vocês andam conversando durante o caminho? Um deles, chamado Cleofas, respondeu. Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Como você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso, de ações e palavras, diante de Deus e todo o povo. Os nossos chefes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que ele fosse condenado à morte. E o crucificaram. Nós pensávamos que ele fosse o Messias. Mas já faz 3 dias tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Nossos amigos foram no túmulo e voltaram dizendo as mesmas coisas que as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Como vocês custam a entender? Como vocês demoram para entender as palavras dos profetas? Será que o Messias não devia ter sofrido tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eu vou seguir em frente. Espere. Fique conosco. Já está tarde e a noite vem chegando. Vamos comer. Então Jesus entrou para ficar com eles. Bendito seja Deus pelo alimento que do vosso amor nós recebemos. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Jesus! Não estava nosso coração ardendo quando ele falava as Escrituras pelo caminho? Claro! Vamos avisar os outros! Rápido! Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram.
realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Caríssimos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para refletir, meditar um pouco o Evangelho de Cristo, a boa nova do Reino. A palavra de Deus nos é transmitida pela Igreja desde o princípio para que nós saibamos caminhar segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, ilumina o nosso caminho. Faz com que nós não percamos o rumo das coisas. Por isso, hoje, a Igreja nos apresenta um texto bonito, quase poético, um texto que quase que resume a experiência cristã. O texto dos discípulos de Emaús. O evangelista São Lucas quer nos apresentar, de modo profundo e com vários elementos, a importância do encontro com o Senhor. Jesus Cristo caminha conosco, nós sabemos disso. Agora, nós o encontramos? Que Ele caminha conosco é certo. Agora, se nós o encontramos, precisamos estar atentos. Aqueles dois discípulos caminhavam pelo caminho um pouco desanimados porque as promessas que haviam sido feitas desde os antepassados e que pensavam seriam realizadas em Jesus Cristo, segundo o que eles estavam entendendo, não foram realizadas. Jesus Cristo foi rejeitado, preso, julgado, condenado à morte, foi morto na cruz, sepultado e agora uma outra coisa espantosa. Algumas pessoas diziam que ele havia ressuscitado, não estava mais no sepulcro, não estava mais sepultado. Isso causou uma certa dificuldade para os discípulos compreenderem o que estava acontecendo. Bem, a ressurreição é ressurreição plena. Deus não pode se limitar àquilo que é a condição humana. A morte faz parte da nossa condição humana. Deus não poderia ficar preso a esta circunstância da vida. Porque Ele veio para nos libertar da morte, do pecado, para nos levar por um caminho de encontro com o Senhor. Jesus Cristo se aproxima dos discípulos, começa a caminhar com eles, diz o texto. E eles vão conversando e dizem, você sabe o que aconteceu aqui, nessas terras? E Jesus havia perguntado a eles, por que vocês estão assim tão tristes, calados? E eles contam toda a história. E Jesus começa então a explicar a eles tudo aquilo que estava previsto já na Sagrada Escritura sobre o Filho do Homem, sobre o Cristo, o servo sofredor, aquele que veio para redimir a humanidade. Mas eles não compreendiam. Eles ainda estavam, diz o texto, com uma nuvem nos olhos, não conseguiam ver. Pararam para se alimentar. Jesus Cristo, como sempre fez a ação de graças, partiu o pão. E diz o texto que quando Jesus partiu o pão, os discípulos o reconheceram e ficaram felizes. Então vejam, um gesto do Senhor fez com que eles despertassem, abrissem os olhos. O que nós temos aqui? O que a Igreja nos propõe? Todos nós temos que estar sempre atentos para esse encontro com o Senhor. Claro que existem alguns elementos que facilitam, que nos ajudam a perceber melhor que o Senhor está conosco.
Mas Ele não está conosco apenas no momento em que nós percebemos, Ele está conosco sempre. Então, a Igreja nos orienta, nos ajuda a perceber que devemos, dia a dia, estar atentos à presença do Senhor na nossa vida. Dia a dia. Não fora da nossa existência, da nossa realidade. Nas nossas atividades, nos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos. O Senhor está presente na nossa vida. Que nós saibamos assimilar isto, que nós saibamos perceber. Se nós percebermos que Ele está presente, é muito mais fácil aprendermos aquilo que Ele tem para nos dizer. É muito mais fácil viver segundo aquilo que Ele nos propõe. Quando nós não percebemos a presença do Senhor conosco, caminhando conosco, a vida fica mais triste. Nós ficamos mais acabrunhados, mais pesarosos. Tudo parece difícil. Porque isso não nos move. É evidente. Agora, quando o Senhor está conosco, então o horizonte é maior. O sol brilha. As coisas são mais claras. O caminho que nós temos para percorrer é muito mais evidente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados, neste tempo da Páscoa, a nos encontrarmos com o Senhor. Ele está conosco, caminha conosco, mas somos convidados a perceber, a estarmos atentos e perceber que Ele está conosco. Por isso, o período da Páscoa é um período de alegria, de euforia até, mas um período em que nós devemos aprofundar a nossa fé, aprofundar aquilo que nos move e, como filhos e filhas de Deus, aprofundar como é que nós, como irmãos entre nós, estamos nos ajudando e nos favorecendo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor quer que o nosso encontro seja um encontro em comunidade. Nós devemos caminhar 2 a 2. Devemos estar no caminho da vida 2 a 2. Se estamos sozinhos, certamente nós teremos algumas dificuldades maiores. O isolamento não faz parte, não é característico de nós cristãos. Às vezes estamos sós, porque a vida nos impõe isso, as circunstâncias nos impõem. Mas nós precisamos ter um sentimento de família. Pertença à família de Cristo. Pertença às nossas comunidades. Pertença à comunidade de fé. Porque assim nós estaremos sempre lado a lado com os nossos irmãos e irmãs. Queridos, que a Páscoa seja para todos nós uma feliz Páscoa.